O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus capítulo 9, no verso 14, diz assim: Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: É possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Não se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Amém, irmão? Poder sentar. Irmão, a antiga polêmica, para alguns, não para nós, da questão jejum, e nós já vimos que o jejum está diretamente relacionado às catástrofes, às tristezas, às lamentações, totalmente diferente do que as igrejas passaram a encampar, jejum para ficar forte espiritualmente. Isso que hoje nós vemos como realmente ridículo, pela falta de conhecimento, um dia nós também estávamos perecendo. Vi muita gente desmaiando dentro das igrejas. Irmão desmaiou, socorre aqui, socorre ali. Depois, irmão está em jejum, né? Umas coisas antagônicas, completamente loucas. Mas enfim, nossos seminários e a graça de Deus tem nos alcançado, de modo que hoje eu já não sei o que é jejum, deixe-me ver, uns 20 anos eu não sei o que é jejum. E eu desafio Satanás, se ele aparecer na minha frente, bem alimentado, eu piso na cabeça dele, né? Então, o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo perece pela falta de conhecimento. Então, mas esse assunto de jejum não é o nosso assunto, apenas mostrando a calamidade. E os discípulos de alguns homens lá, escriba e tal, rodeiam Jesus e dizem assim: por que nós jejuamos? Muitas vezes eles frisam, né? E os teus discípulos não jejuam. Então, o que entendemos? Que os discípulos de Jesus não jejuavam. Mas aí Jesus falou: não, vai vir um tempo aí. Vai haver um período, eu particularmente identifico aqueles 3 dias que Jesus esteve sepultado. Imagina, a calamidade sobre eles foi tamanha, mas fora daquilo, não existiu mais nenhum jejum para a igreja. Aquele foi um momento específico em que eles realmente foram levados sentimentalmente a perder a fome, tá? Mas esse jejum, segundo a cultura judaica, não, isso para a igreja jamais, em tempo algum. Então, o que nós vemos realmente aqui? Jesus diz assim: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto, tristeza, tanto visível como sentimental, enquanto o noivo ainda está com eles? Quem é o noivo? Jesus. Jesus foi para o céu, mas eu pergunto: Jesus está conosco? Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Opa, então, de alguma maneira ele continua conosco. De alguma maneira a divindade continua conosco, certo? Porque ele não nos deixou órfão. O que é um órfão? É alguém abandonado. Nós ficamos abandonados? Não, não ficamos abandonados. Se tivéssemos ficado abandonados, não teríamos autoridade para falar em nome de Cristo, não teríamos autoridade contra o diabo, não desfaríamos as obras de Satanás.
então verdadeiramente não ficamos sós, não ficamos abandonados. E aqui está sendo cobrado de Jesus: cadê a tristeza? Cadê o jejum dos teus discípulos? Ele falou assim: não tem como que esse povo vai ficar triste? Como que esse povo vai ficar com pano de saco? Como que esse povo vai ficar lamuriando num canto? Não tem como, eu estou com eles. Como que eles vão ficar tristes? Se eles têm fome, eu multiplico os pães e os peixes. Se alguém morre, eu ressuscito. Se alguém fica enfermo, eu curo. Se tem alguém problemático com demônio, eu expulso. Eu faço como que eles vão ficar tristes? Me diz aí vocês. Isso que Jesus fazia lá, ele continua fazendo exatamente hoje, aqui, agora, nesse instante? Sim, então ele está conosco da mesma maneira que estava com aqueles. Como eles não estavam tristes, eu também não tenho motivo nenhum para ficar triste. Mas ele falou assim: vai chegar um dia, olha aqui, ó. Ninguém coloca por que não jejum? Respondeu Jesus: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto, enquanto ele ainda está com ele? Dias virão, quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão, ou seja, então lamentarão, então vão se vestir de pano de saco, então vão prantear, então vão ficar tristes. Eu nunca mais jejuarei então, porque ninguém pode arrancar o meu Cristo de mim, nem eu dele. As minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão, e eu estou disposto a viver e morrer com esse Cristo. Então não tenho nunca mais motivo de tristeza. Se me jogarem na arena no meio dos tigres, não vão arrancar a minha alegria. Se me matarem, não conseguirão tirar a minha alegria. Não interessa o que vão fazer, não vão me fazer negá-lo. E se eu não o negar, eu estarei sempre feliz e alegre. Mas, se de alguma maneira Cristo for arrancado de nós, aí a nossa alegria se vai. A Escritura diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você sente alegria em ir na casa do Senhor, é porque você vai encontrar o Senhor. Se você fosse num lugar, eu cheguei aqui no templo, mas Jesus está aí. Não, Jesus não está aqui não. O que você veio fazer aqui se Jesus não está aqui? Você veio aqui, alguém aqui veio aqui para ver o irmão nessa noite? Aí está perdendo tempo demais. Você veio aqui porque você acredita que os olhos do Senhor estarão sobre ti, que a sua mão vai te tocar, que as suas vestes vai te cobrir e que os anjos ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna vão receber ordem a teu respeito. Você veio aqui por causa do espiritual, você veio aqui porque Jesus Cristo está aqui, como ele disse e honra a sua palavra: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou aí no meio deles. Então, se você veio em o nome do Senhor, se você não veio por outros motivos, mas se você veio em o nome do Senhor verdadeiramente, esse foi o anseio, a sua alegria, então ele está aqui para você. Pelo menos para você ele está. Pode não estar para outro, mas para aquele que veio para buscá-lo, para vê-lo, esse vai ver. Esse vai contemplar. Então, essa alegria, irmão, é porque Deus está conosco. Agora, tem pessoas que não têm essa alegria. Jesus falou assim: olha, a tristeza, o jejum, o pranto, ou seja, vai ser para aqueles de quem o noivo for tirado. Então, quando aquele cara é crente, um crente carrancudo, um crente cabisbaixo, um crente com aspecto derrotado, ele não tem mais o noivo foi tirado dele, ele perdeu o noivo, entende? Porque a Escritura diz assim, o coração alegre põe o rosto bonito, o coração alegre põe o rosto bonito. E qual é a maior alegria de um coração de um cristão? É ter Jesus Cristo. Se você não tem Jesus Cristo, você fica sem a graça. Sem a graça é estar em desgraça. Você já viu o semblante de alguns feiticeiros, como é? Um semblante pesado. Você olha assim, você sente aquela coisa ruim, aquele
peso no semblante. Bom, não sei se isso é um dom que eu tenho, não sei se todo mundo vê isso, né? Eu vejo isso claramente e sempre comentei sobre isso, não sei se todo mundo vê isso, né? Mas, enfim, a alegria no Senhor, a nossa força é. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O coração alegre, aformosei o rosto. Teu coração é feliz? Teu coração é alegre? Por causa de Jesus Cristo? Então, irmão, não tem essa de... Não, irmão, devagar, eu não gosto de muita brincadeira, não. Eu gosto de muita brincadeira, sou muito feliz. Eu gosto de muita piada, eu gosto de muita alegria. Eu entro na padaria, eu pergunto assim, vende pão aqui? Aí o camarada, não, aqui não, ali no açougue, vai ali no açougue buscar. Eu digo, poxa, já entrei em tanta padaria e não acho pão. Aí eu digo, pô, esse cara é maluco? Não sou maluco não, sou feliz, sou alegre, entende, irmão? Sou alegre, brinco, conto piada e vou tocando a vida, sabe? Hora de falar sério? É hora de falar sério. Hora de, recebi do Senhor é isso e isso, recebi do Senhor é isso e isso. Irmão, não estou recebendo nada do Senhor, então vamos jogar um futebol, vamos jogar bola de gude, vamos contar uma piada, vamos brincar, vamos buscar, vamos orar, sabe, irmão? É assim que eu vivo. Não tem esse negócio de ser carrancudo, né? Que nem muita gente que nós já conhecemos. Uma coisa horrível. Você pergunta assim, olha para certas pessoas, certos comportamentos, e você pergunta, onde está o Espírito de Deus? Pastor, né? Dizem que é pastor, não é pastor para mim, pode ser pastor para os outros, para mim não é pastor, e ponto final, não é, não sou obrigado a chamar o tigre de leão, nem a ema de girafa. E os camaradas que eu vejo, a Bíblia não diz que pelos frutos se conhece a árvore? Irmão, se o camarada é pastor, ele tem que ser alegre, ele tem que ser feliz. Eu não posso reconhecer em alguém que tenha o Espírito Santo mergulhado nas tristezas, nos rancores, na melancolia, ou se sentindo superior aos outros. Não, quem é pastor, quem tem o Espírito de Deus, não se sente superior aos outros. Diz o ditado popular que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Para ter cheiro de ovelha tem que chegar junto, tem que se misturar, tem que estar envolvido. Mas, irmão, voltando, se temos o Espírito de Deus, tem que haver uma alegria em nossas vidas. E isso funciona, irmão, como um termômetro. A própria Escritura diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ora, mas se você não sentir alegria em ir à casa do Senhor, alegria não é, vamos lá, é dia de culto, vamos lá não, alegrei-me, eu sinto alegria em ir àquele templo, em ir àquele lugar, e essa alegria é tão tremenda, é tão forte, é tão contagiante, que eu não troco isso por nada, só um motivo de força maior me impedirá de ir àquele templo. Porque eu sinto alegria, e se eu sinto alegria tão satisfatoriamente, eu vou querer ir à casa do Senhor. E tem mais, alegrei-me só quando me disseram, vamos, eu digo, vamos. Só quando disseram, vamos à casa do Senhor, aquilo já move o meu espírito, a minha alma, eu digo, vamos agora. É isso, irmão, que faz o Espírito, isso que te faz detectar que Deus está na tua vida. Alegria do Senhor em ti, porque Jesus Cristo não morreu na cruz para você ser triste. E tem mais, essa alegria é tão poderosa, irmão, tão poderosa, que até no meio das mais horrendas lutas e provas, às vezes nós olhamos para certos irmãos e digo assim, caramba, quem vê aquele irmão rindo, não diz o vale que ele está atravessando. Não é verdade? Não diz. Não diz. Uma vez, vou falar da experiência de quem? Vou falar do que eu conheço. E o que eu mais conheço sou eu mesmo.
Uma vez eu cheguei num grupo, tinha um grupo de irmãos, já conhecidíssimo, eu me aproximei deles, e aí quando eu cheguei perto, eles falaram assim: rapaz, você vinha lá longe, e a gente já estava aqui conversando. Falei: é mesmo? É. Você só vive rindo, teu sorriso é irradiante, e você vinha lá, a gente já estava aqui comentando, que mal é olhar para você e você está sempre rindo. Eu pensei assim: caramba, se ele soubesse a prova que eu estou passando. E estava sendo triturado. Mas crente que é crente, no meio do campo de batalha, não tem motivo para não festejar. Não tem motivo para não dar glória a Deus. Se o povo de Israel no deserto, quando veio aquela fome, a sede, etc, etc, se eles ao invés de murmurar, eles tivessem adorado, eu digo: bendito é o teu nome, Senhor, porque esta fome não vai nos matar, esta sede não vai nos destruir, eles teriam visto a maior glória de todos os tempos. Mas não souberam ter essa alegria. Estão vendo a nuvem em cima deles, estão vendo a coluna de fogo diante deles, estão vendo coisas gloriosas, mas cadê a alegria? Não tinha murmuração. Caim, traz oferta para cá. Abel, traz oferta para cá. Aí diz a Escritura: Deus olhou para a oferta de Abel e disse: aceito a tua oferta, Abel. Abel deve ter ficado muito feliz. Aí Deus falou assim: não, Caim, essa oferta eu não quero não. Essa oferta eu não quero. Caim ficou irado. Mas ele foi reprovado? Não, Caim não foi reprovado. A oferta dele foi reprovada. Deus vem e fala com ele: por que descaiu o teu semblante? Quando alguém perde a alegria em Deus, o que acontece? Descai o semblante, perde a graça, fica carrancudo, passa a ser aquele crente: não, irmão, eu sou muito sério com Deus. Que sério com Deus, meu irmão? Sério com Deus? Tem um filme aí que mostra Jesus numa festa de casamento dançando. Não que eu acredite naquilo, mas não faz a mínima diferença para mim. Pode ser que Jesus tenha dançado. Ele não foi convidado para uma festa de casamento? Não era costume? Até os sacerdotes em Israel não dançavam? Dançavam. Por que Jesus não dançou? Aí um dia, quando lançaram o filme, eu estava visitando uma igreja, entrou um pastor, deixa a denominação para lá que não faz diferença, senão parece perseguição. Aí o pastor chega: irmão, nós vamos orar, porque eu estava assistindo televisão ontem, eu vi uma blasfêmia, apareceu um filme absurdo, com Jesus dançando numa festa de casamento. Eu lá no banco falei: descobriu a pólvora, coitado, infeliz. E daí que Jesus dançou? Eu danço. Davi disse: se o Espírito, nós não cantamos, se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Irmão, mas não era uma dança A, B, C, D, também tu não estava lá para ver que tipo de dança foi? Está julgando que não sabe? Deixa lá, Jesus dançou? Dançou sim, para mim ele dançou porque ele era feliz. Está numa festa de casamento tocando, todo mundo ia lá, vai Jesus dançando, andando para lá e para cá. Qual o problema? Morreu alguém, caiu, o mundo explodiu. Quem tem alegria tem, meu irmão. Quem não tem, não tem, ponto final. Agora tem uns que não tem, quer tirar de quem tem. Se tu não faz, é pecado, então é pecado para você, mas se não é para o outro, cada um anda segundo a fé que alcançou. A Escritura diz que quem é forte de tudo come, quem é fraco come legumes. Alegria, irmão, é algo marcante na vida de um crente. Porque é impossível alguém que sinta o Espírito Santo se mover dentro de si, que não tenha uma alegria constante. Não é possível! Você entra no açougue, você brinca com o açougueiro.
É incontrolável a alegria do Espírito, é incontrolável. É algo incontrolável. Não temos palavras para explicar algo incontrolável. Aí diz, Caim, eu vou pegar o texto aqui, irmão, lá em Gênesis. Gênesis no capítulo 4, para nós ficarmos bem a par. Gênesis 4, então Adão teve relações com sua mulher Eva, ela concebeu, deu à luz Caim e declarou, com a ajuda do Senhor tive um filho. Verso 2, voltou a engravidar, nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, Caim cultivava a terra. Passado o tempo, verso 3, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. Por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim, por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Veja, diz a Escritura que Deus rejeitou, não se agradou de Caim e não gostou da sua oferenda, mas Deus não o abandonou. Deus foi lá falar com ele, por que você está furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a porta e deseja destruir-te, cabe a ti vencê-lo. Ou seja, porque o semblante de Caim se descaiu? Porque de alguma maneira ele entendeu uma rejeição. Houve realmente uma rejeição, não uma rejeição total. Não é total, Deus não abandonou Caim. Não, muitas vezes acontece conosco. Nós temos atitudes que até pensamos que é do bem, que é para Deus, mas depois Deus vem e rejeita, reprova aquelas atitudes. Ele não nos abandonou. Nos reprovou em um momento a atitude que estávamos tendo, mas não nos abandonou. Nós podemos dar a volta por cima, recomeçar e ver a glória que muitos que nunca erraram não verão. Muitos que nunca erraram não verão a glória de certos que caíram 5, 10 vezes. Porque tem muita gente que não erra, mas o coração nunca se curvou o suficiente. E tem gente que erra, mas o seu coração sabe se curvar diante de Deus, né? Não me lances fora da tua presença, Senhor. Cria em mim um espírito reto e inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Tem compaixão. Ó Deus, se tu quisesses sacrifícios, eu te ofereceria o melhor, mas o sacrifício para o Senhor é um coração quebrantado e contrito, a isso tu não desprezarás, ó Deus. Não é quem nunca caiu que vai ver a glória de Deus, não. É quem sabe cair e reconhecer e lutar para fazer o melhor. É esses que verão a glória de Deus. Jesus não veio chamar santos. Então, irmão, Caim aqui, o semblante dele descai. Por quê? Por causa de um momento de repreensão. Então, repreensão ou seja, semblante descaído e tristeza é para quem não está na comunhão com Deus. Quem está na comunhão com Deus não tem motivo, meu irmão, de ficar triste. Mesmo que esteja na prova, mesmo que a mesa esteja vazia, a comunhão com Deus supre a tua mesa vazia. A comunhão com Deus supre a tua geladeira vazia. Supre mesmo, supre. E não adianta dizer, pastor, você não sabe o que é uma geladeira vazia. Sei sim, sei o que é uma geladeira vazia. Eu sei o que é entrar no mercado com um trocadinho e dizer assim, eu preciso passar o mês com esse dinheiro, o que eu vou fazer?
Comprar macarrão. Comprava macarrão. Saía comprando macarrão e arroz só. Vão passar o mês com macarrão e arroz. E quando chegava em casa, pensando que ia passar o mês com macarrão e arroz, mas adoração de pé. Quando achava que ia passar o mês com macarrão e arroz, o telefone toca, alguém bate na porta e se cumpre a promessa: eu tenho dito que tu comerás o melhor dessa terra. É assim, irmão. Não há motivo para ser triste e infeliz, nem que você esteja dentro da arena e o leão vindo na sua direção. Não dá, não dá. Aprenda a sustentar a felicidade do Espírito na tua vida. Você tem motivos para ser vencedor e feliz sempre. Tem motivo, irmão. Não interessa a tua condição, a tua alegria e a tua comunhão com Deus independe de qualquer situação física ou psíquica que queira te envolver. Lute! Lute para não se deixar vencer. Caim se deixou vencer. Deus falou assim com ele: olha, não está tudo terminado. Se tu procederes bem, tu não serás aceito. Vai lá e procede bem. Amém? Mas ele se deixou levar por um momento e não quis mais retornar à questão. Ele investe na desgraça e ficou com inveja daquele cuja oferta havia sido aceita. Então lá está Abel feliz da vida. Caramba, Deus falou comigo, Deus me deu graça, Deus abençoou a minha vida, Deus aceitou a minha oferta. E está lá Caim: eu mato esse cara, eu acabo com essa alegria. Diz o ditado popular: se a tua estrela não brilha, irmão, não tente apagar dos outros. Ou ainda diz o ditado popular, né? Eu não preciso que a estrela de ninguém apague para que a minha brilhe. Cada um tem a sua própria estrela, cada um tem a sua própria fé, cada um tem o seu próprio Deus. Então, irmão, Caim quer ofuscar, porque ele não alcançou algo, ele também quer tirar de quem alcançou. Então, irmão, se você é triste, não queira que o teu irmão seja carrancudo que nem você. Jesus falou assim: sabe quanto que eles vão prantear? Sabe quando que eles vão jejuar? Sabe quando que eles vão se sentir entristecidos? Quando eles não tiverem a mim. Quando o noivo lhes for tirado, quando eles não tiverem a mim, eles vão ser tristes. Eles vão jejuar, vão ficar desnorteados. Isso aconteceu contigo? Você tem Jesus? Se você tem Jesus, qual o motivo do seu desespero? Qual o motivo da sua tristeza? Não, meu irmão. Jeová Jirê, Deus proverá. Mas Deus proverá de que está tudo bem e Deus está provendo mais e mais e mais. Não. Só se conhece mesmo Jeová Jirê quando se está no limite da aflição. O nome que Abraão conheceu, Deus das provisões, daquele episódio, aquela glória, foi quando ele estava no limite, na desgraça, no limite, no limiar da desgraça, sacrificar o próprio filho. Mas não era limiar da desgraça para Abraão, porque diz a Escritura que Abraão creu que mesmo depois de morto das cinzas, Deus poderia suscitar a vida a Isaque e trazê-lo de volta. Então, irmão, aí ele conhece Jeová Jirê, o Deus das provisões. Papai, cadê o holocausto? Deus proverá, meu filho, o holocausto. Mas pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, cadê o cordeiro? Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Aquela glória tremenda de Jeová Jirê, irmão, só se conhece quando você está reunindo as últimas forças para não deixar escapar a alegria do Espírito Santo na tua vida. Quando você está no limite ali, prestes a... Parece que só tenho mais uma gota de fé. Mas tem uma gota de fé? Então usa a gota de fé que você ainda tem. Traz à memória o que te dá esperança.
Deixa o Espírito Santo te devolver a alegria, como Davi disse assim, ó Deus, não me lances fora da tua presença e torna a dar-me a alegria do teu Espírito. É o que você precisa, ter essa alegria, irmão, essa paz. Só andam tristes, infelizes, nos cantos jogados, quem realmente não descobriu o que é ter a graça do Espírito Santo. Tem mais, não importa o que venha para tirar a tua paz, não importa o que venha para tirar a tua alegria, apenas creia, porque o Senhor disse, não te tenho eu dito que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Sabe, irmão, não importa, e nós precisamos disso. Nesse exato momento tem um mover, nós precisamos disso, de entender que não importa a mais fúnebre notícia, a aparência da maior desgraça, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não interessa o que esteja na preeminência de acontecer, não interessa que pareça que o meu destino está fatidicamente traçado, não interessa se parece que o meu próximo passo é um passo de desgraça, o meu Deus é poderoso para fazer muita coisa antes que eu dê o próximo passo. Lázaro estava lá morto há 4 dias e essa palavra foi dada, não tenho eu dito que se tu creres verás a glória de Deus? E tem coisas que vêm sobre as nossas vidas que nem se comparam a uma morte de 4 dias, a um corpo em decomposição, e nós já estamos lamuriando, lamentando. Dizendo, Deus, cadê o Senhor que me abandonou? Desde quando se ouviu na história da humanidade que Deus tem abandonado alguém? Se ainda há alegria em ti, é porque o Espírito ainda te ama. A quem ele rejeitou, você nem lembrará que há um Deus. A quem ele rejeitou, você perde toda a alegria. Você não tem mais força de se dirigir aos átrios do Senhor se a alegria do Espírito for retirada de você. Você perde tudo, irmão. Então, não queira você mesmo jogar essa alegria por terra. Porque antes de Caim fazer aquela besteira, Deus não havia rejeitado ele por completo, mas ele se rejeitou a si mesmo. Deus perguntou, por que teu semblante está assim? Não foi eu que fiz isso aí não, hein? Amém, meu irmão? Deus falou para Caim, por que descaiu o teu semblante? Ou seja, eu não tenho nada com isso não. Eu não decretei essa desgraça sobre você. Eu não decretei essa queda do teu semblante. Essa fisionomia horrível que você está aí, que demonstra a amargura do teu coração. Eu não fiz isso não. Por que o teu semblante está descaído assim? Tem gente, irmão, que Deus não rejeitou, mas a pessoa é que rejeita-se a si mesma. Tem gente que Deus não tirou dela a alegria, mas ela é a autopiedade, é o coitadinho, é a coitadinha, tadinho, né? Irmãos, eu estou numa luta, irmãos, eu estou numa dificuldade. Vou falar de novo uma experiência. Eu conheci uma família antiga da Igreja Batista. O filho estava lá no CTI, recém-nascido lá no CTI. E os médicos falaram assim, não tenha muita esperança não. Chegaram lá para visitar, o menino estava numa situação horrenda mesmo. E todo mundo na igreja falou assim, está difícil a situação. Aí, um irmão de outra igreja soube, conversaram com ele. Poxa, dá para ir lá fazer uma oração no CTI? Vamos lá, juntou uma turminha, foi. Eu nem fiquei sabendo nessa época, eu era da igreja, não fiquei sabendo do momento da saída da reunião. Foi lá, chegou lá no CTI, aquela criança respirando assim, uma insuficiência respiratória fora do comum, uma criança recém-nascida, e o médico já tinha falado, está difícil demais, não tenham muita esperança. Aí o irmão encostou do lado da cama lá, começou a orar. Quando o irmão disse amém, a criança estava assim,
Na hora, todo mundo se assustou, olharam assim, ficou um olhando para o outro. Daqui a pouco veio o médico examinar. Aí eles recebem a ligação em casa: vem buscar a criança, está de alta. Mas esses irmãos apareciam na frente da igreja assim: irmãos, queremos pedir oração, tá? Os irmãos estejam orando, que a situação está difícil com o nosso filho, tá? Se tu veio pedir oração para que o Deus vivo te ouça, por que tu estás triste? Qual o motivo da tristeza para quem vai diante do Deus vivo? Se tu vai diante do Deus vivo, você só tem motivo de alegria e celebração, porque Ele nunca despediu ninguém de mãos vazias. Qual o motivo da tristeza? Eu não entendo. Irmãos, olha, a coisa está feia para o meu lado. Então alegra-te, exulta e canta, ó filha de Sião. Senhor, irmãos, a luta está tremenda, está horrenda. Parece que tudo vai desmontar. Vamos clamar, porque eu sei que o Senhor é especialista em mudar a história. É especialista em virar a página. Mas como que alguém pode demonstrar que quer que o braço de Deus se mova, quase se entregando à morte? Quem tem o Espírito de Deus tem alegria. Não interessa a luta, não interessa a prova. Aí os irmãos foram dar testemunho. Passou uma semana, eu acho. Aí os irmãos foram dar testemunho. Irmãos, nosso filho estava numa situação muito difícil e nós não tínhamos mais esperança. O médico já tinha falado para não ter mais esperança, mas o irmão fulano, e aí eles mastigaram na hora de falar do nome do irmão fulano, que era de outra igreja. O irmão fulano foi lá orar e aí contaram todo o milagre. Coisas que já estavam em rumores na igreja, porque foi impactante, as pessoas que foram lá divulgaram logo: irmão fulano, e aconteceu isso, e graças a Deus está tudo bem. Mas irmão, eu confesso que apesar daquela luta lá, aquelas coisas todas lá, toda aquela briga espiritual, eu e a minha esposa, durante esses dias todos que meu filho ficou internado, nós não chegamos a fazer nenhuma oração. Depois querem me chamar de irmão. Não, os que são cristãos e irmãos, eles clamam, eles buscam, eles sabem que vai bater e a porta vai abrir. Jesus falou: batei, talvez a porta abra. Não, batei porque a porta abre. Bate, ela abre, não é talvez, ela vai abrir. Qual é o meu motivo de ser triste se a porta vai abrir? Qual o meu motivo de ser triste se a Escritura diz: Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima? Não vai mandar ninguém para enxugar, Ele vai enxugar. Exulta, canta, alegra-te. Não existe derrota para quem tem uma porta diante de si, que a hora que bater ela vai abrir. Mas aí os irmãos, tadinhos, né, irmão? Batista, né? Tadinhos. Irmão, foram dias de luta, mas nós não chegamos a fazer nenhuma oração. Ah, é? Então, graças a Deus que Deus mandou alguém lá, né? Porque se dependesse deles, estariam até hoje dizendo assim: poxa, hoje o nosso filho estaria com 20 anos, né? Hoje o filho do camarada é até cantor. Hoje o filho do cara é cantor. Canta, né? Não tem fama. Gravou alguns CDs. Já ouvi, realmente canta direitinho e tal. Tem intenção de servir a Deus. Está aí com vida e saúde. Graças a Deus. E a um irmão que teve disposição para orar, para ir lá no CTI, para bater com alegria. Porque ninguém pode chegar diante de Deus com semblante descaído para dizer: Senhor, eu vim aqui buscar a tua face, que a coisa está feia. Ah, meu irmão, fala sério. Como que alguém pode ser melancólico e triste diante de um Deus desse? Como que? Eu não consigo! Deus, a coisa está feia,
Mas Deus, eu sei que tu vives e reinas, e tu é quem escreve as páginas da minha história. Não tem motivo de tristeza, irmão, só tem motivo de alegria. Então, irmão, se você é uma pessoa que não é lá muito alegre, tá, vai verificar se realmente Deus está na tua vida. Porque quem tem o Espírito de Deus tem uma alegria um pouco incontrolável. E te digo uma coisa gloriosa, irmão. Nós, alguns anos atrás, nós tínhamos uma frase que nós dizíamos assim, quando encontrava assim, uns irmãos no meio da rua, né? Encontrava 1, 2, 3, cruzando o caminho, a gente começava a conversar. Acabou. E nós criamos a seguinte frase: conversa de crente vira vigília. Quantas vezes no final de semana nos encontrávamos no meio da rua assim, passeando, rodando de um lado para o outro, cuidando da vida, fazendo alguma coisa, encontrava assim 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, ficava em pé no meio da rua, conversando até meia-noite, 2 da manhã, só falando das coisas de Deus, só falando da glória da palavra, dos milagres e do mover do Espírito. Como que alguém pode ser triste sendo o templo do Espírito Santo? Não existe templo do Espírito Santo melancólico, caído, desgraçado. O templo de Deus está de pé, reerguido no sangue de Cristo. Mas então, algumas pessoas não encontram ainda essa alegria. Senhor, vale mais um dia nos teus átrios que em outras partes 1000. Preferiria estar lá na rua, na porta da casa do meu Deus, do que habitar nas tendas da impiedade. Ora, é muito amor. Quem tem tanto amor assim para estar lá na porta do templo, do que habitar em tendas luxuosas, é porque realmente tem muita alegria. Só olhar para esse templo já traduz alegria para a pessoa. Como que Daniel orava? 3 vezes ao dia. Mas ele orava como? A Escritura diz que ele ia para uma janela e ele se colocava na posição que dava em direção a Jerusalém. E ele dizia: Senhor, lá está o teu tabernáculo, lá está o local do templo que vai ser erguido. E era assim que Daniel orava, sempre naquele mesmo lugar. Por isso aqueles hipócritas armaram para Daniel e acabaram sendo presos no próprio laço da sua armação. Quiseram Daniel comido pelos leões e acabaram virando tiragosto de leão. Então, irmão, a alegria no Senhor é a nossa força. Como é que eu não posso ser alegre? Se o Senhor mesmo diz, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, ou seja, Ele está me dizendo, olha, no mundo vocês vão ter aflição, vai ter vale da sombra da morte. Está vendo Daniel? Está vendo Sadraque, Mesaque e Abednego? Está vendo? Tem luta, existe luta. Nós estamos atravessando um deserto, e o deserto é a escola do Senhor. Se Deus está tratando comigo, meu irmão, eu não tenho nada para ficar triste, eu tenho que ser guerreiro. Eu tenho que reunir as forças e a minha alegria, seja na luta, seja na prova, seja no muito, seja no pouco, diz Paulo, seja no nada, eu aprendi a glorificar a Deus em tudo, diz o apóstolo Paulo. Então Paulo é triste. Quando que Paulo demonstra uma tristeza? Interpreto eu, posso até estar errado, quando ele estava fora de um projeto. Quando Deus disse para ele, Saulo, sai de Jerusalém, ele não saiu, foi parar dentro de uma prisão. Aí lá ele está, todos me abandonaram. Talvez ele estivesse declarando aquilo ali com certa tristeza, porque a expressão chama a isso. Mas por quê? Porque ele estava fora de um projeto original de Deus. Ele se meteu num caminho que Jesus falou para ele, sai de Jerusalém, não vão ouvir o teu testemunho. Ele insistiu em ficar em Jerusalém e foi preso. Sabe quando que você tem tristezas? Quando você está fora do projeto de Deus. Você está no projeto de Deus? Então não venha com tristeza. Pastor, eu vou chegar em casa e eu não sei o que vou comer. Então sorria, Jesus te ama.
Ele está tratando contigo uma glória aí. Ele vai te ensinar que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ah, pastor, eu não sei como é que eu vou vir no culto que vem, eu não sei, eu não tenho dinheiro da passagem. Ele vai te mostrar que Jeová Jireh ainda vive. Então, irmão, não há motivos nem razões alguma para ficar mergulhado em desgraça, né? Por que nós jejuamos tanto, demonstramos tanto a nossa tristeza e os teus discípulos não? Porque eu estou com eles. É impossível que eles estejam tristes se eu estou com eles. E sabe o que diz a Escritura? Lá em Apocalipse. Ele é o homem de branco que passeia no meio dos candeeiros de ouro. E se é assim, irmão, é assim e ponto final. Até aqui, irmão, nos tem ajudado o Senhor.